Você assiste agora Alego News. CCJ aprecia 22 matérias em reunião nesta terça-feira. Em sessão ordinária, parlamentares aprovam projeto do Tribunal de Justiça e ainda o projeto Politizar da Assembleia Legislativa de Goiás e a UFG. Agora, no Alego News. Boa noite. Em reunião, a CCJ aprovou parecer favorável do relator Henrique Arantes, do MDB, ao projeto de lei de autoria do deputado Cairo Salim, do PROS, que dispõe sobre a regulamentação do atendimento e transporte de animais por pet shops e clínicas veterinárias. Ainda durante a CCJ, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Prado, que estabelece sanções às empresas responsabilizadas por maus tratos aos animais. O repórter Cid Ramos falou com o parlamentar. Na primeira sessão da semana, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, começaram a ser analisados dois projetos que dizem diretamente respeito à proteção dos animais. Um dos deputados que apresentou o projeto nesta área foi o deputado delegado Eduardo Prado, que é um dos defensores dessa causa aqui na casa. Deputado, o senhor apresentou um projeto hoje que começou a tramitar na CCJ que diz respeito exatamente a quê, em relação aos animais? O nosso projeto final 3051, todos sabem da minha luta aqui na defesa dos animais. Em relação às empresas que forem condenadas por maus tratos animais, a gente tem várias condenações nesse sentido, terão de forma automática, lógico, depois do trânsito em julgado, dos alvarás de funcionamento, do cadastro também de contribuintes no estado de Goiás. É uma forma de punir essas empresas que violam, todos os direitos dos animais, e é um projeto que tem em outros estados que hoje aqui no estado de Goiás nós apresentamos e fiquei muito feliz com a aprovação na CCJ. Deputado, existem muitos registros de maus tratos a animais dentro do âmbito empresarial? Com certeza, nós tivemos aí casos emblemáticos, inclusive de repercussão nacional. Há outras situações também de empresas que maus tratam os animais em relação à vigia, a fazer a preservação, inclusive outros também de transporte de cargas, enfim, são várias situações que tem que ver caso a caso, mas de condenações, inclusive, de extermínio de animais. É uma situação gravíssima no Brasil e aqui em Goiás agora eu tenho certeza que nós vamos combater essa prática. Quer dizer, e o projeto do senhor abrange tudo isso, tanto a questão até do trabalho dos animais, de animais que são colocados para trabalhar, é isso? Na verdade, se for comprovado os maus tratos, situação de animais empregados em questão de uma forma violenta, até extermínio de animais que já não servem mais para o trabalho, nós vamos agir de uma forma rigorosa, até porque essas empresas, após condenação, lógico, no cada caso é um caso, elas terão caçado todo tipo de alvará e os cadastros aqui no estado de Goiás. E como o senhor disse, a cassação do alvará, quer dizer, em caso de condenação, a empresa fica impedida de trabalhar, é isso? Impedida de fazer as suas atividades econômicas no estado de Goiás. Então, isso é uma causa ambiental, uma causa de animal, até porque quem maltrata os animais está maltratando a vida, está maltratando o direito aí aos animais, que é algo que a gente vem defendendo aqui no Brasil. Eu sou um dos defensores aqui no estado de Goiás e nós temos uma bandeira nacional em relação a essa causa. Tá certo. Deputado, muito obrigado. Obrigado, abraço à TV Alegre, obrigado pelo carinho. Bom, conversamos com o deputado delegado Eduardo Prado, então, que é um dos defensores da causa animal aqui na Assembleia e hoje, como eu disse, na sessão da Comissão de Constituição e Justiça, começou a tramitar, então, já foi aprovado em primeira votação esse projeto que cuida exatamente da questão animal. Até a próxima. E em sessão ordinária híbrida desta terça-feira, 5 deputados apresentaram projetos de lei e requerimentos à mesa diretora. Ainda em plenário, parlamentares aprovaram um projeto do Tribunal de Justiça. Você acompanha este e outros detalhes na reportagem de Murilo Santos. 38 dos 41 deputados presentes na sessão ordinária híbrida. O que chamou a atenção foi o número de parlamentares em plenário, 16, ou seja, mais de 40% do total de presentes. Mais deputados em plenário, mais pronunciamentos na tribuna. Muitos participaram do pequeno expediente. A deputada delegada Adriana Corsi comentou o trabalho da Polícia Civil, que descobriu no Acre a pessoa que teria ameaçado até de morte por meio de redes sociais. O deputado Amaury Ribeiro voltou a criticar a cobrança excessiva de multas no transporte de animais.
A ordem do dia foi toda ocupada com a apreciação do projeto do Tribunal de Justiça, que faz mudanças no Código de Organização Judiciária, na discussão e até no encaminhamento de voto. Usando o regimento, o principal tema debatido foi um projeto de reajuste salarial para professores P1 e P2. O processo do TJ foi aprovado, o da Educação adiado. O projeto é simples. 12,84% para P1 e P2. É isso. É isso. Não fala de congelamento. É natural o retorno, até porque os deputados estão todos com saudade do plenário, das discussões, dessas discussões acaloradas. Claro que aqui, dentro do plenário, estão sendo tomadas todas as medidas preventivas para evitar a contaminação, mas óbvio que alguns parlamentares que têm todo o seu direito, fazem parte do grupo de risco, ficam em casa, preferem assim, mas quem quiser está livre para poder vir participar, e hoje nós tivemos aqui 16 deputados participando e, na verdade, 38 registraram presença, sendo que os outros estavam das suas residências. A Assembleia Legislativa aprovou, neste mês de novembro, a proposta que institui a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto. Segundo especialistas, 1 em cada 5 mães são diagnosticadas com a doença no país. As mudanças físicas são as mais visíveis, mas elas vêm junto e por conta de muitas outras mudanças, a exemplo das hormonais. Prolactina, hormônio beta-HCG, altas doses de progesterona e níveis de estrogênio que podem chegar a 30 vezes mais do que os registrados antes da gravidez. Um ritmo frenético toma conta do corpo da mulher durante a gestação e depois do parto, no chamado puerpério. Mas as alterações hormonais não são as únicas responsáveis por uma doença que também não se manifesta unicamente no pós-parto. É a depressão periparto. Na verdade, não existe uma única causa, né? A gente fala que todo transtorno mental tem uma causa multifatorial. Então, a gente aponta que, na verdade, tem essas mudanças hormonais, né? Na gestação, os picos vão lá em cima e após o nascimento da criança, né, com em torno de 2 dias, os hormônios despencam. Mas, além dessa questão, tem toda uma questão familiar envolvida, a rede de apoio dessa gestante, né, dessa puérpera. Tem também a questão genética, se tem histórico de transtornos mentais na família. Tem a questão do parto também, qual foi a via de parto, se superou as expectativas dessa gestante, né, dessa puérpera. Mas não existe uma única causa. Para além do pré-natal obstétrico, portanto, Jéssica defende o pré-natal psicológico. Hoje, 50% das mulheres que foram diagnosticadas com depressão pós-parto, elas também já estavam, né, com essa depressão antes mesmo do nascimento do bebê. Por isso, essa importância da nomenclatura conseguir abarcar esse período gestacional também. Poliana Matede destaca que o obstetra tem papel fundamental no rastreamento da doença e explica como ela pode afetar o bebê. Sim, a gente tem muito caso, porque a gestação também tem uma alteração hormonal importante, né? E aí eu acho que compete muito ao obstetra identificar essas alterações de humor que acontecem na gestante, para a gente já encaminhar quem de competência, porque assim, eu não tenho a competência, a habilidade para tratar de todos os transtornos, dependendo da gravidade. Então, assim, a gente já encaminha no pré-natal para que ela tenha um tratamento adequado com o psiquiatra, com o terapeuta, né, o psicólogo, para ajudar a gente. A gente tem que saber que toda depressão a gente tem liberação de neurotransmissores, né, ou liberação ou falta de neurotransmissores. E o bebê acaba sentindo isso somaticamente falando. Então, esses neurotransmissores às vezes vão passar pela placenta e o neném vai sentir de alguma forma. Então, influencia neste ponto, nessa questão. O neném sente muito o que a mãe sente. Recentemente, a Assembleia aprovou em definitivo proposta de autoria do deputado Bruno Peixoto, que cria na rede pública de saúde a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto. Entre os objetivos estão a prevenção, o diagnóstico precoce e a redução das complicações causadas pela doença. É público e notório que mulheres, após o parto, uma boa parte, tem uma depressão, por N fatores.
Então nós estamos agora buscando o acompanhamento, para que tenha aconselhamento, para que tenha também um aconselhamento por parte de psicólogos e psiquiatras, caso haja necessidade, para que cuide da mamãe, para que cuide da família e que oriente também o marido ou o pai da criança. Então nós temos esse trabalho, um trabalho de muita responsabilidade, porque a saúde mental tem sim que estar com toda a saúde da criança e da mãe. Então nós temos que ter uma sintonia. Ao lado de obstetras, psiquiatras e psicólogos, há mais pessoas que podem formar uma rede de atenção e apoio a essas mães. É importante que a rede de apoio esteja atenta. Seja o companheiro, seja a mãe, seja a tia, a vizinha, quem estiver dando esse suporte para essa mulher, que esteja observando, vendo como está o comportamento, como que está o humor, quais atividades que ela está fazendo, se ela tem interesse, esse apego no bebê, se ela está conseguindo se cuidar. Então é muito importante que as pessoas ao redor dessa mulher não enxerguem apenas o bebê, mas também a mulher que está ali cuidando desse bebê. E na manhã desta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado Lissauer Vieira, do PSB, visitou ao lado do governador Ronaldo Caiado e do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, também do presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, as obras de ampliação do sistema de esgoto sanitário da região noroeste de Goiânia. O presidente da Assembleia, deputado Lissauer Vieira, acompanhou a visita técnica às obras de ampliação do sistema de esgotamento da região noroeste de Goiânia, ao lado do governador Ronaldo Caiado, prefeito Iris Rezende, presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, e também o representante da região, deputado Charles Bento. O objetivo da visita foi apresentar às autoridades o andamento da obra, que teve início em 2019 e previsão de entrega em maio de 2021. Eu me sinto extremamente realizado num momento como este, vendo o nosso governador voltando as suas atenções à ação do governo para Goiânia, para os bairros mais distantes, sobretudo na área do saneamento, de forma que vim aqui presenciar esse trabalho, mas manifestar em nome de Goiânia o agradecimento ao governador Ronaldo Caiado pela sua preocupação com essa cidade. Nada é mais gratificante para mim como governador, para o Iris, o Lissauer, deputado estadual, o Charles Bento, deputado estadual, do que ouvir os depoimentos que nós ouvimos aqui. Ou seja, governador, nós esperávamos isso há tanto tempo. Já são mais de 30 mil pessoas atendidas, são mais de 130 quilômetros já que atenderam toda essa região noroeste e vamos continuar assim investindo. Para você ter uma ideia, nos próximos 5 anos, que nós já estamos dentro desse período, nós vamos investir quase que R$1 bilhão só aqui em Goiânia. A ampliação da obra vai beneficiar quase 35 mil moradores de 8 bairros da região noroeste de Goiânia. São mais de 100 quilômetros de redes que estão sendo feitas, né, redes muito importantes. O esgoto aqui era de fossas, algumas fossas até nas calçadas. Então isso é questão de saúde pública, né, e isso tudo que foi lançado ou dado a ordem naquele dia está sendo feito dentro do cronograma. Vai atender quase 35 mil pessoas, ou seja, em torno de 8 mil domicílios. Então eu queria dizer que a obra está regular no cronograma, como todas as nossas obras, e muitas outras virão, que já estão em processo de licitação. O anseio da população para que esse esgoto viesse a acontecer era muito grande, né? A gente que está aqui todos os dias, a gente acompanhou a alegria dos lugares que já foram ligados ao esgoto. Hoje, graças a Deus, nós temos só que agradecer tanto o governo quanto a prefeitura e a Assembleia Legislativa. Então, durante a visita técnica, o presidente da Alego, o deputado Lissauer, ressaltou a parceria dos poderes para melhorar a qualidade de vida da comunidade. São obras importantes e fundamentais para a vida do ser humano. A Saneago, através do governo do estado, em parceria com a prefeitura, tem feito todas as obras necessárias para poder garantir o saneamento básico da nossa população aqui da capital Goiânia. Nós temos lá na Assembleia Legislativa, aqui nessa região, como representante
principalmente o deputado Charles Bento, que não mede esforços, sempre está cobrando da Saneago, do governo, da prefeitura, obras fundamentais como essas. E é importante nós destacarmos aqui as parcerias. Quando se tem parcerias, quando se tem diálogo, tem transparência e, acima de tudo, tem responsabilidade com o dinheiro público e com a gestão pública, as coisas acontecem da melhor forma. Por que eu falo isso? O governo do estado de Goiás, através da Saneago, fez um contrato renovando a parceria com a Prefeitura de Goiânia, que entendeu a importância de dar garantia de sobrevivência e equilíbrio financeiro para a empresa Saneago, mas também a condição de poder realizar as obras que vêm de encontro às necessidades da população. E essas parcerias rendem frutos e a gente vê a alegria estampada no rosto da população, o reconhecimento da população quando vem o prefeito, vem o governador visitar essas obras importantes que têm qualidade e têm condições de atender a nossa população com a maior celeridade possível e com obras que vão ser entregues com a qualidade que a população necessita e precisa. Após a visita, a Saneago homenageou o prefeito Íris Rezende pela trajetória e importância na contribuição do crescimento e o fortalecimento do estado de Goiás em mais de 6 décadas. Emocionado, Íris agradeceu a homenagem e atribuiu a Deus o sucesso na carreira política. Eu estou emocionado, muito emocionado, mas eu devo manifestar a Vossa Excelência que tudo isso serve de instrumento ou de elemento para quem procura, na vida pública, conduzir-se com seriedade, com competência, com amor e com espírito público. Eu agradeço a Deus, porque, na verdade, a minha carreira política só encontra uma explicação. É na área espiritual. Não tem outra. E a seguir você acompanha a entrevista especial aqui do Alego News. O entrevistado de hoje é o deputado Alisson Lima. É daqui a pouquinho, após o intervalo. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Apoio. Hoje recebendo o deputado Alisson Lima, a gente vai falar sobre alguns projetos do deputado. É um prazer recebê-lo aqui para a gente falar sobre o seu trabalho e sobre o trabalho do Legislativo. Olá, Tiago. Alegria toda minha poder mais uma vez estar aqui na TV Assembleia, na TV Alego, comunicando o trabalho parlamentar. A sociedade precisa acompanhar cada vez mais e ter noção do que o deputado está fazendo por aqui. Deputado, o senhor sempre teve uma bandeira muito forte no transporte coletivo. E a gente vê que, apesar de toda a luta, o transporte ainda continua tendo problemas seríssimos, há poucos dias, inclusive, uma ameaça de greve, né? O transporte público da região metropolitana, ele tem um problema muito sério que, a partir do Estatuto das Cidades, do Estatuto das Grandes Metrópoles, o governo do estado tem que pilotar a mobilidade urbana da região metropolitana como um todo. Não pode deixar apenas a cargo dos prefeitos. Então, hoje, o grande problema é a escassez de autoridade em relação à questão do transporte público aqui da capital. Você não vê realmente alguém coordenando, alguém executando, alguém fiscalizando. A CMTC, que seria realmente esse braço operacional de fiscalizar, de acompanhar o trabalho do dia a dia das empresas, não faz. Como vereador de Goiânia, já tinha percebido isso. Na verdade, desde o período que eu trabalhava na televisão. Quando cheguei na Câmara Municipal, cobrei posições por parte da Prefeitura em relação a isso. Dou um exemplo. Eu estou sempre mandando ofícios para a Prefeitura de Goiânia, para o prefeito, para que ele promova reuniões da Câmara Deliberativa. Já mandei uns 4 ou 5 desses ofícios, nunca foi atendido. A Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo virou um órgão folclórico que só se reúne para poder aumentar tarifa de ônibus, e eu sou membro lá da Câmara Deliberativa, e mesmo como membro eu não consigo provocar uma reunião.
Então, e o governo do estado, ele tem que ser protagonista nesse negócio do transporte público. Está piorando, infelizmente, ano após ano, porque, por exemplo, quando se fala de reforma de terminais, de ampliação de frota, do controle operacional da bilhetagem diariamente, que o poder público tem que acompanhar, por exemplo, quanto que uma determinada linha arrecada diariamente, tudo isso aí tem de ter o dedo e a participação do poder público. Então, ao contrário dessa questão de Estado mínimo, de uma agenda de privatização, transporte público em qualquer lugar do mundo só funciona onde o poder público ele exerce dois tipos de poder. O poder de administrar, né, de gerenciar o transporte, toda a estrutura da mobilidade urbana e também o papel da fiscalização. Deputado Alisson Lima, muito obrigado. Forte abraço. Obrigado, Thiago. Obrigado, telespectadores, amigos que acompanham a TV Alego. Até uma próxima oportunidade. A 5ª edição do projeto Politizar chegou na fase de entrega dos projetos de autoria dos deputados simulandos e este ano, por conta da pandemia, os trabalhos estão acontecendo de forma remota. Conhecer na prática as atividades do Poder Legislativo e até mesmo entrar na carreira política são alguns dos objetivos entre estes estudantes que estão participando da 5ª edição do projeto Politizar, que está agora na fase de entrega dos projetos parlamentares. A gente está elaborando projetos para promover, né, uma melhora no estado de Goiás e todos os projetos eles têm seguido uma linha muito concisa, muito coesa nesse aspecto. A gente tem deputados de várias faixas etárias, então a gente tem uma representatividade muito grande, várias mulheres participando do nosso projeto. Então, eu pessoalmente estou com uma expectativa muito boa. Para mim está sendo uma honra, é um projeto muito importante para mim. Criar hospitais públicos veterinários, assim como foi feito em Goiânia recentemente, em cidades maiores, e postos veterinários em cidades de interior. O meu projeto de lei, ele prevê a implementação de núcleos psicológicos dentro de instituições públicas e privadas de forma inclusiva, direcionada, para poder melhorar a saúde do trabalhador, entende? Não apenas daquelas pessoas que atribuem valor às instituições, seja como profissional, seja como aluno, entende? Para poder... E focando também não apenas na produtividade, mas sim na melhoria do bem-estar de cada uma das pessoas. Mais de 80 alunos estão participando da 5ª edição do Politizar. O projeto Politizar me proporcionou essa oportunidade. Primeiro, para poder pegar a experiência, né, de como funciona todo o legislativo, todo o processo nessa questão de política que muitas vezes a sociedade não compreende, né? E eu quero aproveitar isso para poder fazer de alguma forma alguma coisa para poder ajudar a sociedade. Para mim tem sido uma honra essa participação, para mim é uma oportunidade ímpar de estar participando. De estar abrindo essas portas, né, da pessoa com deficiência no Poder Legislativo goiano. E virtualmente está sendo um pouquinho diferente, mas tenho encontrado pessoas maravilhosas que têm me auxiliado, tanto do partido, tanto de outros partidos. Então, para mim, tem sido uma excelente experiência, mesmo à distância. O projeto Politizar nos oportuniza a vivenciar a realidade do parlamentar goiano e a sua representatividade no Poder Legislativo. Isso é de grande valia para nós, que somos estudantes de Direito, para poder presenciar como que funciona a elaboração do projeto de lei, a sua tramitação na Casa de Leis. Foi um grande desafio participar do projeto Politizar, tanto para fazer nosso projeto de lei, tirar o nosso eu e colocar primeiramente a sociedade em primeiro lugar. O nosso projeto é voltado para os animais domésticos, instituir hospitais públicos e veterinários, postos de saúde, transportes adequados para atendimento de animais, como convênio se fizer necessário. Hoje é o primeiro encontro presencial dos participantes desta edição do projeto Politizar. Por conta da pandemia, tudo está acontecendo de forma virtual. É isso mesmo. Nós hoje celebramos o primeiro encontro entre os deputados simulandos do projeto Politizar e é uma grande satisfação recebê-los aqui na Escola do Legislativo. Nós temos tido uma participação e engajamento muito grande e isso tem nos satisfeito muito, né? Porque o projeto Politizar ele tem como intenção justamente unir essas pessoas que têm orientações políticas diferentes, que têm ideologias diferentes, mas que, sobretudo, se interessam pela política e por praticar a política. Então é isso que tem
nos satisfeito muito. Mesmo que tenha sido essa primeira etapa à distância, nós já estamos dando o primeiro passo para começar paulatinamente, em etapas, a apresentar tanto eles presencialmente, tanto o projeto também. Os trabalhos de todos os simulandos serão apresentados em breve aos deputados e à comunidade. Ao longo do mês de dezembro, nós vamos apresentar os trabalhos desses simulandos para que também os deputados da casa e toda a comunidade tenham acesso a esse conteúdo e que, de repente, uma delas possa vir a ser uma lei, como foi o caso da nossa proposta de lei sobre assistência à saúde das comunidades indígenas quilombolas, que recentemente se tornou lei quando foi sancionada pelo governador Reinaldo Caiado. E a gente fica por aqui. A edição de hoje do Alego News está terminando, mas amanhã você acompanha muito mais do Legislativo aqui na TV Alego. Claro, muito mais também ao longo da nossa programação. Um forte abraço, uma ótima noite e até amanhã.